Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Sonhou com um bom marido e muitos filhos e Deus fez-lhe a vontade. Hoje a irmã Júlia vive numa ordem contemplativa, a congregação de São Bento, na Ucrânia, e diz que recebeu Jesus como esposo. O sorriso com que ela embala as palavras é a prova de que é feliz. Tudo o que faz no dia-a-dia é em função de Deus, mesmo as coisas insignificantes, especialmente as coisas mais insignificantes. A história da irmã Júlia é uma das muitas histórias que vamos contar por aqui no programa de hoje. Dor e alegria, lágrimas e sorrisos lado a lado, morte e esperança, isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema do programa de hoje, em que contamos, como habitualmente, com a Catarina Martins de Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. O programa de hoje arranca com a notícia de que as autoridades paquistanesas teriam transferido Asia Bibi para um novo lugar secreto, mas não permitiram ainda que esta mulher, esta mãe cristã, pudesse sair do país. Importa aqui ressalvar que no momento em que estamos a gravar o programa não houve ainda outros desenvolvimentos em relação a este caso. Eu dizia que Asia Bibi terá sido transferida para um novo lugar secreto em Karachi, mas continua, portanto, sem poder abandonar o país, segundo afirmou no passado sábado um amigo que a contactou, citado este amigo pela imprensa internacional. Precisamente, Paulo. De facto, este amigo, Aman Hullah, tanto Asia Bibi como o marido, estão num quarto, numa casa cuja porta só se abre para a hora da comida, para levar as refeições. Hullah diz que falou com a Asia Bibi por telefone na passada sexta-feira, dia 8, e disse que a Asia Bibi não tem indicação de quando partirá do Paquistão, apesar de ter esta autorização por parte das autoridades paquistanesas. A verdade é que, de facto, a vida de Asia Bibi continua ameaçada, mesmo após o Supremo Tribunal de Justiça a ter ilibado de todas as acusações de blasfémia que pendiam sobre ela e que a tinham condenado, numa primeira instância, por ter bebido um copo de água de um poço à pena de morte. A última decisão foi tomada no passado dia 29 de janeiro pelos juízes do Supremo numa revisão final da sentença por exigência de grupos radicais que querem mesmo, Catarina, a sua condenação. Sim, de facto, Paulo, esta decisão provocou uma reação muito grande por parte de grupos radicais mobilizados pelo partido também radical Tehreek-e-Labbaik Pakistan e que se mostraram sempre contrários à libertação da Asia Bibi. Portanto, em consequência destes protestos que chegaram a paralisar algumas cidades, algumas das principais cidades paquistanesas, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, aceitou então uma exigência dos manifestantes no sentido de levar novamente esta decisão ao Supremo Tribunal para rever esta tomada de decisão que tinha sido tomada em outubro e que foi o que de facto agora aconteceu na manhã de 29 de janeiro. Asia Bibi foi levada então, juntamente com o marido, à Chique, para um lugar secreto, até que estivessem reunidas as condições mínimas de segurança para poder abandonar o país. Desconhece ainda qual poderá vir a ser, de facto, o destino final de Asia Bibi, mas é altamente provável que ela vá parar ao Canadá, um dos países que se ofereceu, entretanto, para receber esta mulher, esta cristã, onde, Catarina, já estão a viver duas das suas filhas. Exatamente, Paulo. De facto, há esta grande possibilidade e houve também um semanário católico espanhol, que é o Alfa e Ômega, que sublinhou, de facto, esta grande possibilidade. Agora, este jornal também assegura que esta mulher, esta cristã paquistanesa, em breve estará num lugar secreto no Canadá, onde já estão, então, duas das suas filhas, e que chegaram a este país antes do Natal na companhia de um amigo da família. O jornal cita Nadim Bhatti, parente de Shahbaz Bhatti, ministro das minorias do Paquistão, assassinado em 2011, precisamente por defender a Asia Bibi. Mas o jornal não adianta, no entanto, dados concretos sobre este lugar secreto por questões de segurança. Evidente, Paulo, é assim mesmo e, de facto, de qualquer das formas, este jornal católico espanhol esclareceu que durante as primeiras semanas, após a chegada ao Canadá, a família da Asia Bibi terá os seus movimentos e contactos muito limitados a um pequeno grupo, a um grupo muito restrito de pessoas e que estarão sempre debaixo das forças de proteção de segurança. Entretanto, nos últimos dias, a Fundação AIS encontrou-se em Lahore com o advogado de Asia Bibi, que regressou por estes dias ao país, apesar das ameaças a que continua sujeito.
Exato, e este advogado, Saiful Maloc, reconheceu isso mesmo, afirmando que a sua vida está destruída, mas que nunca se arrependeu de defender a Asia Bibi. Ele disse mesmo aos nossos colegas da AIS que estiveram com ele, disse: não tenho arrependimentos, e se amanhã outro cristão me pedisse para o defender de uma acusação de blasfémia, eu faria sem pensar por um momento nas consequências disso. O advogado de Asia Bibi fez questão de regressar ao país, então, para assistir à audiência do Supremo em que o caso da sua constituinte foi avaliado pela última vez. Ter assumido a defesa de uma cristã num caso de blasfémia no Paquistão, e ele, sublinhe-se, é muçulmano, transformou também Catarina num alvo dos grupos radicais. E podemos dizer, Paulo, que é mesmo impressionante a expressão que este advogado usou neste encontro com os nossos colegas da AIS. Ele disse: sou um homem morto que caminha. E tendo sublinhado também que se sente completamente abandonado. Ele fala, inclusive, que os seus amigos e colegas neste momento recusam-se a estar com ele, a entrar, por exemplo, com ele no carro, porque têm medo também de serem também alvo e de serem também mortos. E, portanto, ele usou esta expressão que diz bem como é que são as ameaças, como é que é o dia-a-dia dele, desde que defendeu publicamente a Asia Bibi. Para a Fundação AIS, a história de Asia Bibi é, de facto, muito importante, pois, além do que significa de concreto para esta mulher, tem um valor também simbólico extremamente relevante para a comunidade cristã do Paquistão. Vamos agora recuperar a mensagem do secretário-geral internacional da Fundação AIS, Filipe Ozores, quando, no passado dia 29 de janeiro, o Supremo Tribunal do Paquistão voltou a afirmar a completa inocência de Asia Bibi. É uma mensagem de alegria, mas também de preocupação pela segurança de Asia Bibi. Como Filipe Ozores diz, o perigo ainda não passou. Dear friends, a decisão judicial de hoje é um triunfo dos direitos humanos sobre a intolerância religiosa como vitória sobre o ódio dos fanáticos e, acima de tudo, uma felicidade pessoal e uma grande alegria para a Asia Bibi e os seus familiares. Milhões de pessoas rezaram pelo seu futuro e participaram em iniciativas pela sua libertação, incluindo a Fundação AIS. Após mais de 8 anos de incerteza, uma esperança há muito acalentada hoje tornou-se realidade. Uma esperança que também inspira os restantes 187 cristãos paquistaneses acusados de blasfémia como Asia Bibi e que se encontram na prisão ou aguardam a sua execução. A Fundação AIS irá continuar a rezar e a trabalhar com muitas outras organizações e parceiros de projetos no Paquistão. Espera-se que a decisão do tribunal seja finalmente repensada pelo governo e as leis da blasfémia sejam atenuadas, ou melhor, abolidas. No caso da Asia Bibi, há um triplo desejo. Ela deveria poder deixar o país o mais rapidamente possível, a fim de regressar à sua família em liberdade. Que o governo do Paquistão consiga restringir a multidão de fanáticos nas ruas e todos nós, média, políticos e organizações, possamos conter as especulações sobre o paradeiro da Asia Bibi. Demasiadas conjunturas poderiam comprometer a sua partida literalmente nos últimos momentos. O perigo ainda não passou, mas a confiança prevalece. Paul Bhatti, o irmão de Shahbaz Bhatti, o ministro das minorias assassinado em 2011 por defender a Asia Bibi, como já aqui foi referido, já esteve em Portugal, a convite da Fundação AIS, para falar então não só do caso desta mulher cristã, como para explicar também como a lei da blasfémia tem sido usada e abusada para atacar as minorias religiosas no Paquistão. No início de janeiro, este médico comentou aos microfones da Rádio Vaticano a tomada de posição de 500 líderes religiosos muçulmanos que decidiram então condenar o terrorismo, a violência religiosa que tem vindo a ser alimentada por grupos radicais. Conhecida já como a Declaração de Islamabad, esta tomada de posição precedeu precisamente a decisão do Supremo de libertar definitivamente a Asia Bibi. Vamos agora escutar Paul Bhatti no essencial dessa entrevista, dessa declaração, sobre a importância da Declaração de Islamabad. Diria que há uma boa esperança, mas não haverá uma mudança no Paquistão enquanto não mudarem alguns aspectos fundamentais. Em fevereiro de 2013, fui a um congresso ao qual participaram todos os imãs do Paquistão, com a presença do presidente e do primeiro-ministro, e na ocasião ouvi mais ou menos as mesmas intenções, que na realidade não foram concretizadas. Enquanto não mudarem as escolas religiosas nas quais são feitas lavagens cerebrais, não tem sentido falar de direitos se na prática se continua a ensinar o ódio nas escolas. É preciso fazer passos concretos para que o Paquistão possa mudar, ou seja, não é suficiente um ponto de vista religioso. O Paquistão é uma república islâmica que não reconhece os mesmos direitos às minorias. Para isso, deve ser mudada a Constituição, devem ser mudadas as escolas.
95% da população é muçulmana e 5 a 10% da minoria jamais poderá representar uma ameaça para uma população tão grande. Então não vejo motivo pelo qual não devem mudar estas coisas. Se isso ocorrer, todos terão os mesmos direitos, porque o Paquistão deve crescer como país. Não podemos continuar sendo apenas sociedades e grupos religiosos, porque isso destrói tanto o país quanto as minorias. Se o Paquistão deve crescer como país, junto com outras nações, deve tomar decisões importantes, mesmo se forem difíceis. E uma dessas é a educação, porque senão, em nível internacional, não podemos caminhar com os outros países. Do Paquistão vamos agora até à Nigéria. Da violência de grupos radicais que ameaçam as minorias religiosas no Paquistão, nomeadamente os cristãos, com a iníqua lei da blasfémia, vamos agora até ao norte da Nigéria, onde o Boko Haram tem lançado dos mais violentos ataques de sempre na região, tendo sido mortas só num desses ataques mais de 60 pessoas na cidade fronteiriça de Ran. Segundo a Amnistia Internacional, este ataque foi dos mais violentos do grupo extremista em Katrina, quase uma década de terror. É verdade, Paulo, e de facto, no passado dia 30 de janeiro, elementos deste grupo islamita, transportados por motocicletas, dispararam indiscriminadamente sobre a população, sobre estes habitantes de Ran, portanto, esta cidade situada perto da fronteira com os Camarões. Incendiaram casas e também perseguiram os moradores que procuravam fugir, que procuravam abrigo na floresta. A Amnistia Internacional teve também acesso a imagens de satélite que mostram as centenas, portanto, mostram estes ataques e mostram a consequência com centenas de casas queimadas, e muitas destas casas eram casas que estavam ainda em estruturas, ainda estavam a começar a ser preparadas e funcionavam apenas como abrigos para as pessoas deslocadas de outros ataques violentos deste grupo islamita. Esse ataque foi o prenúncio de uma série de outros atos violentos contra localidades na região. De facto, registaram-se também ataques em Michica, Madagali, Chuva e Kulak, no estado de Adamawa, provocando o pânico das populações que fugiram também para as montanhas. Estes ataques revelam um ressurgimento da violência extremista na Nigéria numa altura em que o presidente Muhammadu Buhari procura a reeleição do cargo após ter afirmado publicamente que o Boko Haram já tinha sido militarmente derrotado. E a Igreja Católica também não tem escapado, Catarina, a esta onda de violência. De facto não, Paulo, e é, aliás, um dos alvos mais constantes destes ataques do Boko Haram. Portanto, tanto a Igreja como os cristãos são um dos alvos preferenciais destes terroristas. E um dos mais recentes ataques, Paulo, ocorreu em janeiro passado, em Numan, no estado de Adamawa, em que o seminário católico foi alvo desta violência por parte destes homens armados do Boko Haram. Continuando a falar da Nigéria, entretanto, a Cruz Vermelha veio manifestar a sua preocupação pelo agravamento da situação humanitária que se está a verificar na região nordeste do país, onde desde 2009 o Boko Haram tem procurado implantar um califado regido pelas leis mais estritas do Islão. E estamos a falar, Catarina, em números brutais. Brutais mesmo. De facto, num relatório publicado a semana passada pela Cruz Vermelha da Nigéria, afirma que só nos últimos 2 meses, mais de 55 mil pessoas, Paulo, tiveram de fugir das suas casas em resultado de ataques deste grupo terrorista, e que Maiduguri, que é a capital do estado de Borno, alberga neste momento mais de 1 milhão de deslocados internos. Antes dos ataques que referimos no programa de hoje, o Boko Haram já tinha causado o pânico na cidade de Ran, quando no dia 14 de janeiro, uma segunda-feira, atacou a base militar local, saqueando e destruindo infraestruturas que incluíam desde um centro médico até armazéns. Os nossos colegas da ONU News relataram este incidente. Ainda não há confirmação oficial do número de mortos devido ao ato que ocorreu durante toda a noite de segunda-feira. Em nota, o coordenador humanitário das Nações Unidas na Nigéria, Edward Callan, expressou grande preocupação com a interrupção da entrega de ajuda a dezenas de milhares de deslocados internos em Ran. O ataque à base militar iniciou quando começou a escurecer e continuou até o dia seguinte. Durante a ação foram saqueadas e destruídas infraestruturas que incluem um centro médico, armazéns locais que acomodam trabalhadores humanitários. O ato provocou a fuga de milhares de pessoas para o vizinho Camarões e pelo menos 14 funcionários humanitários conseguiram se esconder. Eles foram retirados no dia seguinte por helicóptero. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Agora vamos até Cuba e o motivo é de festa. É que foi inaugurada
a primeira igreja católica no país depois da Revolução Castrista. A cidade de Sandino viveu um dia de festa quando, a 26 de janeiro, foi inaugurada a primeira igreja católica no país desde Catarina 1959. Há 60 anos, portanto, Paulo. Portanto, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus é uma das 13 igrejas católicas autorizadas por Cuba desde então, e a sua edificação foi possível graças à colaboração da comunidade cristã que vive nos Estados Unidos, nomeadamente a da Paróquia de San Lorenzo, em Tampa. Portanto, esta nova igreja tem a capacidade para 2 centenas de fiéis e ocupa uma área de cerca de 800 metros quadrados. Para a comunidade católica, a inauguração desta igreja é muito importante e simbólica. Após a Revolução de 1959, Cuba tornou-se um Estado oficialmente ateísta, tratando com grande desconfiança as religiões, incluindo o catolicismo. E durante os 3 anos que se seguiram à Revolução, o regime expulsou ou aprisionou centenas de sacerdotes e de irmãs e nacionalizou as propriedades da Igreja. Mas as relações com a Igreja têm vindo a melhorar com o tempo. Sim, de facto sim, Paulo. E, portanto, as relações entre a Igreja e o governo cubano começaram a melhorar e têm sido impulsionadas também pelas visitas do Papa João Paulo II. Portanto... Foi em 1998 e pronunciou então uma frase que ficou célebre, que Cuba se abre ao mundo e que o mundo se abre a Cuba. Precisamente, Paulo, e de facto foi uma frase premonitória. E depois, mais recentemente, o Papa Bento XVI, em 2012, esteve em Cuba, e depois o Papa Francisco, em 2014, levando de facto este restabelecimento das relações entre os dois Estados. Muito bem. A ligação entre Cuba e a Fundação AIS é antiga e é estreita. E é também importante, aliás, onde a Igreja passa necessidades, aí está a Fundação AIS. Há 2 anos, o padre Rolando Monte de Oca esteve em Fátima, tendo participado na peregrinação internacional da Fundação AIS, e contou-nos então, num testemunho emotivo, como a sua comunidade paroquial era muito pobre durante a sua infância e como, apesar disso, ele procurava viver a fé com alegria. E um dia, o sacerdote, que lhes dava a catequese, chegou com uma prenda para os meninos. Um deles era Rolando. O que era a prenda? Nada mais, nada menos do que uma Bíblia para crianças. Já devem ter adivinhado, era a Bíblia para crianças da Fundação AIS. La iglesia de mi infancia es una iglesia que tiene muchas dificultades, que sufrió mucho, que tenía muchas limitaciones, pero era una iglesia muy entregada y muy alegre. Éramos un grupo muy pequeño de niños en la comunidad, pero que teníamos una catequista, como repito, muy entregada, muy fuerte, muy animada, muy alegre, que sufría por su fe, pero que la conservaba sobre todas las cosas. Nos hacía dibujos para que tuviéramos, nos enseñaba la fe con mucha dedicación, pero todos teníamos en el corazón la nostalgia de que no teníamos ningún libro que nos hablara de Dios. Y un día, no se me olvidará nunca, llegó el párroco feliz y me regaló mi Biblia favorita, la Biblia del niño. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación. Con esta Biblia me enamoré de Dios. Y ese Dios del cual me enamoré me llamó a ser su sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita. La Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. Há dias, milhares de jovens estiveram no Panamá nas Jornadas Mundiais da Juventude que em 2022 vão decorrer em Lisboa. No ano de 2016 foram em Cracóvia, na Polónia, e então a Fundação AIS lançou a nível internacional uma campanha, Let's Be One, destinada aos cerca de 2 milhões de jovens que participaram nessas jornadas. Uma campanha que teve como objetivo consciencializar todas as pessoas de que em muitas outras partes do mundo houve também milhões de cristãos que por diversas razões não puderam viajar até a Polónia e não puderam, portanto, participar nas Jornadas da Juventude, apesar de o desejarem fazer. Muitos não viajaram porque eram muito pobres, porque a igreja local tinha e tem muitas necessidades e não podia ajudá-los. Carlos foi um dos jovens que não viajou até Cracóvia e Carlos é cubano. Hi, I am Carlos, the comic Carlito in my town. I am from Cuba. This is how we live. We are not rich, but we manage. To make a living, I have my one-man taxi company. After work, I help my parents in the farm. Family is very important in our Latin culture. That's why we celebrate together as much as possible. With my friends, we do social network, the traditional way.
internet is very limited. That is why we meet, chat, and play face to face. Because you cannot be happy alone. That is why what you date would be an amazing experience for us, but we cannot be there. None of us has enough money, passport, or visa, and etc., etc., etc. But we never give up. We decided to organize in Havana an event with similar experience and activities. We are going from town to town, door by door, inviting all people to join our celebration. Because for us, church is a place of worship and a place to rejoice with Jesus. We cannot be in Krakow, but be sure we will join you in our prayers. Somos Cuba! Agora vamos até à Índia. A comunidade cristã está angustiada com ataques sucessivos que se têm verificado contra pessoas e também com o episódio recente de vandalização de uma imagem da Virgem Maria. O que é que se passa na Índia, Catarina? Bom, Paulo, o que se passa é que a comunidade cristã está muito preocupada com o avolumar de incidentes que têm ocorrido nos últimos tempos. Por exemplo, em Chapar, no estado do Uttar Pradesh, alguns cristãos foram espancados na semana passada durante uma reunião de oração. Pelo menos 3 fiéis ficaram gravemente feridos e, segundo Sajam George, presidente do Conselho Global de Cristãos Indianos, os fiéis foram espancados violentamente e neste estado, do Uttar Pradesh, a intolerância em relação aos cristãos está a crescer dramaticamente e a liberdade religiosa está a ser pulverizada por elementos fanáticos. Além desta agressão aos cristãos, que falámos agora, foram também queimados alguns exemplares da Bíblia, Paulo. Mas tem havido também outros incidentes. Também a comunidade cristã de Madhya Pradesh, pertencente à Diocese de Jabua, está preocupada com a vandalização da imagem da Virgem Maria existente, Catarina, numa gruta na paróquia de São José. Sim, este incidente ocorreu no passado dia 3 de fevereiro e, citado pela Asia News, o presidente então do Conselho Global dos Cristãos Indianos explicou que a estátua de Maria foi encontrada queimada na gruta e que a comunidade cristã está muito angustiada e sente-se profundamente ferida no seu sentimento religioso. Isto tudo apesar de a Constituição da Índia assegurar que ninguém pode ser discriminado por causa da religião. A verdade é que os cristãos são frequentemente vítimas de ataques e de incidentes graves. Ainda recentemente, um pastor protestante foi detido com base na falsa acusação de ser responsável por conversões forçadas. E o que é que diz, Catarina, o relatório da Fundação AES sobre liberdade religiosa sobre a Índia? Bom, Paulo, o nosso último relatório, que é referente ao período de junho de 2016 a junho de 2018, constata que a situação piorou na Índia e é referido que os ataques contra os cristãos duplicaram. Portanto, os próprios números estatais, Paulo, que são referentes a fevereiro de 2018, destacam, portanto, o agravamento da violência religiosa. E, Paulo, em 29 estados da União, portanto, em 29 estados da União Indiana, recorde-se, 6 têm lei anti-conversão. Muito bem. Agressões, pobreza imensa, vandalismo, perseguição, são de facto muitas as razões de queixa da comunidade cristã na Índia. Há um ano, na Quaresma, a Fundação AES lançou uma campanha internacional de apoio precisamente à comunidade cristã neste país. O foco principal dessa campanha foi a ajuda aos Dalits, ou intocáveis, aqueles que no complexo sistema de castas da Índia não têm quaisquer direitos. Calcula-se que cerca de 60% de todos os cristãos da Índia sejam Dalits. Em muitas comunidades Dalits ou tribais é fácil encontrar uma enorme devoção à Virgem Maria. O ataque que falámos agora terá sido sentido também muito profundamente pelos Dalits e provavelmente Bita, Sueta e Asha, as 3 mulheres que protagonizaram a campanha da Quaresma da Fundação AES, já terão ouvido falar também na vandalização da imagem de Nossa Senhora na cidade de Isgar, em Madhya Pradesh. My name is Bita. My name is Asha. My name is Sweta. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? The Gospel said that Jesus died for us on the cross. I felt that I am also ready for that. I prayed for my husband every day and cried to God for help. You, my God,
have joined us in marriage. We cannot separate from each other. We are living in this corner of the world, forgotten by all. Please help us. Even if someone were to threaten me with harm or even death, I would not leave Jesus. Agora vamos até Moçambique, onde se verificou mais um grave ataque no norte do país. Desta vez, 6 pessoas foram assassinadas e 3 raparigas raptadas numa aldeia remota em Cabo Delgado. Desde que tiveram início estes ataques, há cerca de um ano, já mais de 100 de pessoas perderam a vida. Quais são as razões para esta onda de violência, Catarina? Não se sabe exatamente quais são estas razões que têm levado a estes ataques, mas os especialistas de segurança têm levantado várias hipóteses. Por exemplo, motivações religiosas extremistas, que poderão estar na origem desta onda de violência, embora possa haver outras motivações, como, por exemplo, terrorismo, como ligações a crime organizado por causa do tráfico de heroína, marfim e outros produtos, mas também, por exemplo, disputas de território e de estabilização da própria região, porque é uma altura em que os grupos petrolíferos também estão interessados e a fazer investimentos nesta zona. Agora vamos até à Turquia, pois o governo de Ankara denunciou esta semana o tratamento desumano pelas autoridades da China às pessoas da minoria étnica uigur, falando mesmo em detenções em massa e em campos de concentração. Já nos referimos aqui no nosso programa a essa situação que tem sido denunciada também por organizações de defesa dos direitos humanos, mas desta vez é mesmo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de um país, Catarina, a reclamar contra Pequim. É verdade, Paulo, e de facto o governo turco diz mesmo que esta repressão chinesa dos uigures, portanto uma minoria muçulmana com forte presença no noroeste do país, é uma vergonha para a humanidade. Na verdade, algumas ONGs falam mesmo em genocídio cultural, havendo organizações que avançam com um número tremendo. Cerca de 1 milhão de muçulmanos uigures estarão detidos hoje em dia em centros de reeducação política na região, dados que, obviamente, Pequim nega. Na semana passada, escutámos aqui o testemunho, a memória de Francine Christophe, uma sobrevivente dos campos de concentração nazis. Foi a propósito do dia 27 de janeiro, data em que as portas do campo de Auschwitz foram abertas pelos soldados do Exército Vermelho, expondo ao mundo um horror que não se imaginaria ser possível. Essa data, 27 de janeiro, passou a assinalar o Dia da Memória. Este ano, o Papa Francisco pediu-nos para não nos esquecermos das vítimas do Holocausto, do seu sofrimento indescritível, que continua a gritar à humanidade que todos somos irmãos. Falar de campos de concentração não é coisa do passado. Ainda agora referimos o protesto do Ministério Turco dos Negócios Estrangeiros perante o que a China está a fazer à minoria uigur no nordeste do país. Na semana passada escutámos, portanto, o testemunho de Francine Christophe. Hoje vamos ouvir outras memórias. No trabalho do jornalista António Ferrari, da ONU News, vamos agora ao encontro de alguns sobreviventes do Holocausto que se juntaram ao secretário-geral das Nações Unidas numa homenagem aos diplomatas que salvaram vidas na Segunda Guerra Mundial, colocando por vezes as suas próprias vidas em risco. Aristides de Sousa Mendes foi um desses diplomatas. 36 diplomatas de 21 países. Em comum, o facto de terem salvo a vida de milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, muitas delas de origem judaica, que procuravam fugir do regime nazi. Atuando seguindo a sua consciência e não as ordens que receberam dos seus países, estes diplomatas foram reconhecidos como justos entre as nações. A distinção é feita pela Autoridade de Recordação dos Mártires e Heróis do Holocausto, Yad Vashem, e foi apresentada na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. It is now my honor to introduce His Excellency Mr. António Guterres, Secretary General of the United Nations.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou que no momento atual de ódio crescente é importante lembrar aqueles que arriscaram tanto. Estamos a assistir em relação ao antissemitismo, e hoje aqui é o Holocausto que nos reúne, estamos a assistir a um aumento dramático do número de agressões, quer a instituições, quer a pessoas, pelo simples facto de serem judaicas, o que é completamente intolerável. Entre os lusófonos distinguidos estão os diplomatas Aracy Guimarães Rosa e Luís Martins de Sousa Dantas, do Brasil, e Carlos Sampaio Garrido e Aristides de Sousa Mendes, de Portugal. Contrariando ordens expressas do Governo de Portugal, Aristides de Sousa Mendes emitiu durante 3 dias e 3 noites milhares de vistos. Cidadãos franceses que procuravam asilo e judeus de origem germânica conseguiram assim o papel que lhes iria salvar a vida. Hoje, aqui na sede das Nações Unidas, muitos vieram prestar homenagem ao diplomata português. Anne diz que é um prazer prestar esta homenagem a Aristides de Sousa Mendes. Graças à ação do diplomata português, toda a sua família conseguiu chegar a Portugal e depois fugir para os Estados Unidos. Anne relatou os momentos traumáticos e como o seu pai conseguiu os vistos no Consulado de Portugal, em Bordeaux. Também Ruth Churchat conseguiu fugir com a família de Antuérpia, na Bélgica. Atravessaram França e Espanha até Portugal, onde conseguiram embarcar para os Estados Unidos. Agora, com 88 anos, conta os dias de ansiedade que viveu na fronteira entre França e Espanha e como conseguiu chegar até à cidade do Porto, onde a sua família apanhou um barco até Nova Iorque. Portugal foi um dos países que promoveu a homenagem juntamente com o Peru e Israel. Para o país é fundamental manter viva a memória destes diplomatas. Nós não podemos perder esta memória. A memória de um grupo de pessoas, neste caso de servidores públicos, de diplomatas, mas de um grupo de pessoas que em circunstâncias muito, muito difíceis, em circunstâncias excepcionais, estiveram à altura e empreenderam ações também muito excepcionais, que não só o fizeram em favor de pessoas que estavam em situação de extraordinária necessidade, como o fizeram prejudicando as suas próprias vidas, as suas próprias carreiras e as vidas dos seus familiares. É o caso de Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, diplomata brasileira agraciada pelo governo de Israel com o título de Justa entre as Nações, pela ajuda que prestou a muitos judeus a entrarem ilegalmente no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, responsável pela secção de passaportes no Consulado do Brasil em Hamburgo. Na Alemanha, Aracy ignorou as ordens do governo brasileiro de restringir a entrada de judeus no país. Tal como o embaixador do Brasil em França, na época, Luís Martins de Sousa Dantas salvou centenas de judeus e elementos de várias minorias ao passar vistos irregulares a centenas de refugiados. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari. China, Moçambique, Índia, Cuba, Nigéria e Paquistão. Estes são apenas alguns dos países que têm estado no centro da nossa atenção no programa de hoje. Estes são países que têm em comum, entre outras coisas, o facto de as comunidades cristãs viverem aí tempos de perseguição, de violência e de sofrimento. Este é também um bom ponto de partida para voltarmos a focar a nossa atenção na condenação por unanimidade do Parlamento português a um voto de pesar pela perseguição, intolerância e violência contra os cristãos no mundo. A votação desse documento foi na sexta-feira, dia 25 de janeiro, e nós temos vindo a escutar uma entrevista com a deputada Ana Rita Bessa, uma das subscritoras deste documento. Antes de ouvirmos, vamos recordar, Catarina, o essencial desta tomada de posição do Parlamento português. Bom, Paulo, este documento expressa a profunda preocupação da Assembleia da República pelo aumento da perseguição religiosa e violência contra as minorias religiosas e étnicas, especialmente nos países do Médio Oriente e do continente africano, referindo que esta evolução dramática preocupa muito e inquieta os nossos deputados. Portanto, esta votação foi, como o Paulo disse, unânime, e neste documento ainda é referido que os cristãos são, pelo 6º ano consecutivo, uma das confissões religiosas mais massacradas no mundo.
citando vários documentos de organizações não governamentais. Neste voto de pesar referem-se também as resoluções e os avisos emanados do Parlamento Europeu para esta situação de tentativa do extermínio das comunidades cristãs, tanto no Médio Oriente como no continente africano, e o desaparecimento de parte significativa do seu património religioso nos respectivos países. Muito bem, obrigado. Hoje vamos então concluir a entrevista com Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP e uma das subscritoras deste voto de pesar e de condenação pela perseguição aos cristãos. E nós perguntamos quais são as consequências práticas então da aprovação deste documento. Vamos agora conferir essa resposta. O primeiro é simbólico, não é? Significa que, como dizem muito bem, ainda por cima, quando todos os partidos se associam, significa que os portugueses assumem como um todo e, portanto, como representantes do povo português, uma determinada orientação, neste caso, de condenação por estas perseguições. E, genericamente, obviamente, por todo o tipo de atentado à liberdade religiosa. Permite também, a seguir, e uma vez que o voto expressava exatamente isso, permite, por exemplo, na Comissão de Negócios Estrangeiros, insistir para que Portugal leve esta preocupação e a expressão que o Parlamento sancionou a fóruns internacionais que possam trazer o assunto para a luz do dia. E, portanto, usaremos, no bom sentido da palavra, não é? Faremos uso deste voto para exatamente fazer ver ao Poder Executivo, ao Governo, que há aqui um consenso alargado dos partidos políticos, que há um tema de preocupação para o qual a Europa tem que estar alerta. E, naturalmente, poderá também ser tema durante a campanha das eleições europeias, neste sentido, não é? Como lhe digo, no sentido de que, de alguma maneira, a matriz identitária da Europa passa pela liberdade religiosa, seguramente, por muito massacrada que também tenha sido ao longo da sua história, e passa por uma raiz também cristã, e que importa que a própria Europa a saiba defender, não por ser melhor ou pior do que qualquer outra, mas porque é a sua e porque a constitui. Dom Manuel Linda, o Bispo do Porto, concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Foi uma conversa longa, portanto, gravada no Paço Episcopal e que temos vindo a acompanhar por aqui nos últimos programas. Hoje, Dom Manuel Linda vai referir-se à laicização da Europa e ao cristianismo que está a ser empurrado para um valor folclórico. A expressão é do Bispo. E uma das perguntas que lhe fizemos foi: será que a Europa cristã está ameaçada? Vamos agora escutar a resposta. Dom Manuel, e em relação à Europa em si, se Portugal é um país de uma tradição cristã, digamos, as suas raízes assentam no cristianismo, a Europa também. A Europa, pelo menos como nós a conhecemos, assenta também. Mas nós estamos a assistir, de alguma forma, a um esvaziamento dos princípios cristãos da Europa, em que, digamos, aquilo que foi até agora, de alguma forma, a matriz da Europa, está a ser substituída por um laicismo do Estado. E os cristãos estão ou não, é a pergunta, a ser vítimas desse laicismo, dessa laicização da sociedade na Europa? A Europa está com um complexo terrível, que é o complexo do adolescente, um adolescente que mata o pai, não é? Para usarmos aquela expressão que todos conhecemos, o complexo de Édipo. Neste caso seria mais o complexo de Eletra, que mata a mãe. Porque uma das mães geradoras, entre aspas, daquilo que é a Europa, não tínhamos ilusão, é o catolicismo. Infelizmente, esta fase que nos é dado viver, que tem tanta coisa boa, mas a este nível tem uma espécie de complexo contra as suas raízes, não é? E sabemos-lo muito bem de todo o laicismo militante que procura não valorizar estas raízes cristãs da Europa. E, portanto, compreende-se que em determinadas zonas, particularmente no centro da Europa, os cristãos sejam vistos assim como uma espécie de reserva natural que ainda vem do passado, mas à qual não se presta outro valor que não seja um valor folclórico, um valor como é que eu ia dizer, de curiosidade, mais nada. Né? Talvez a Europa precise de facto fazer um trabalho de introspeção e ver que ou nós nos comprometemos com aquilo que são as nossas raízes e com a dignidade pessoal, volto a insistir neste tema, que para mim é a charneira, ou então não nos cumprimos e somos aqui apenas uma associação a nível comercial e pouco mais. A Europa cristã está ameaçada? A Europa cristã não está ameaçada no sentido de não há um pós-cristianismo.
O que há é um pós-cristandade, que é outra coisa completamente diferente. Isto é, houve uma altura em que sociologicamente a Europa era eminentemente cristã, a nível do quantitativo dos cristãos, dos homens, das mulheres que seguiam a dimensão cristã, e hoje não é assim. De qualquer maneira, a grande mentalidade, a começar por aí, pelos direitos humanos, por aquela terna dos grandes valores postos como ideais pela Revolução Francesa, da liberdade e da igualdade, da fraternidade, do sentido da família, do sentido até do respeito das comunidades, o Estado como comunidade, é eminentemente cristã. E, portanto, ainda que os dirigentes, ainda que o mundo da política, ainda que o mundo de alguma cultura não se recusem a dizer que expressamente a Europa é cristã, nesta linha ela é cristã. Não digamos, a Europa da cristandade, que é outra coisa. Aquela Europa, digamos, em que a lei civil afina totalmente pela lei eclesiástica. Isso já não. Sonhou com um bom marido e muitos filhos, uma grande família, e Deus fez-lhe a vontade. Hoje, a irmã Júlia vive numa ordem contemplativa, a congregação de São Bento, na Ucrânia, e diz que recebeu Jesus como esposo. O sorriso com que embalam as palavras é a prova de que é feliz. E tudo o que faz no dia-a-dia é em função de Deus, mesmo as coisas insignificantes, especialmente as coisas mais insignificantes. Vamos agora conhecer, com a ajuda da Pilar Rocha, a história desta irmã, a história da irmã Júlia. Júlia tinha um sonho: casar, ter uma grande família, muitos filhos, uma vida cheia. Júlia rezou muito, pediu a Deus para escutar a sua oração, o seu pedido, o seu sonho. Júlia procurava um marido, mas Deus deu-lhe muito mais. Deu-se. Júlia foi uma rapariga normal, uma boa estudante. Acabou o curso de medicina para ajudar as pessoas, ajudar os outros. Sempre quis ajudar, diz sorrindo. Desde pequena que Júlia se tinha habituado a falar com Deus, a tagarelar com Ele, a rezar. Desde pequena que Júlia lhe pedia uma vida cheia, uma vida feliz. Um dia descobriu a congregação das Irmãs de São Bento. Houve um clique. Ali dentro, no mosteiro, viviam algumas mulheres consagradas. Visto de fora, as suas vidas resumiam-se a momentos de oração e de trabalho. Visto com os olhos enamorados de Deus, Júlia descobriu muito mais. Nós vivemos no mosteiro para ajudarmos o mundo com as nossas orações. Ao todo são 18 irmãs. São 18 vozes a rezar pelo mundo, por todos nós. Hoje, a irmã Júlia sorri quando pensa nos filhos que não teve e repara na humanidade inteira que abraçou ao seguir a vida religiosa. A nossa vocação não é uma escolha, mas a resposta a um chamamento. A vida no mosteiro é simples. As irmãs rezam e trabalham. O mosteiro onde vive a irmã Júlia tem uma pequena quinta. As irmãs tratam dos animais, da agricultura, de tudo. São elas que cozinham, são elas que lavram o campo, que podam as árvores, que limpam o chão. Nada ali é insignificante. Para as irmãs cuja missão principal é a adoração perpétua de Deus, cada pequeno gesto, até o cortar da lenha, o mexer a comida ao lume, é pretexto para um instante de oração, de uma oração que não tem começo nem fim. As irmãs rezam como respiram. Quando entrou no mosteiro, a irmã Júlia despediu-se um pouco de si própria. Ela não vive mais para si, para os seus sonhos ou desejos, para a sua carreira. Tudo o que ela faz agora, no dia-a-dia, é em função de Deus. A nossa pobreza é não escutarmos Deus. Por isso, a irmã Júlia e todas as outras 18 irmãs do mosteiro de Zitomierz, na Ucrânia, dão tanta importância a todos os gestos do dia-a-dia. É que Deus está presente em tudo, mesmo nas coisas insignificantes, especialmente nas coisas insignificantes. Depois da história da irmã Júlia, da congregação de São Bento, na Ucrânia, uma das muitas congregações apoiadas diretamente pela Fundação AIS, vamos até ao Iraque, onde ainda há combates em algumas regiões, nomeadamente por causa de bolsas de jihadistas que resistem e que são, por isso mesmo, uma ameaça para as populações civis, nomeadamente os cristãos. Os nossos colegas da Voice of America acompanharam por estes dias um grupo de combatentes curdos num monte que serve de divisória entre os peshmergas, os combatentes curdos, e as forças do exército iraquiano. Ali por perto, em grutas nas montanhas, na região de Erbil, estão ainda mais de 300 jihadistas e as suas famílias.
As forças peshmerga curdas informam que o Daesh está a reagrupar-se no Monte Karachok. A montanha serve como linha divisória entre os peshmerga curdos e as forças do exército iraquiano. Mais de 300 combatentes do Daesh e as suas famílias refugiaram-se nas grutas do Monte Karachok. O Daesh é forte e constitui um grande perigo para os habitantes desta região. Eles podem seguramente voltar. Os combatentes peshmerga dizem que o Daesh está a tirar o partido da falta de cooperação entre o governo iraquiano e as autoridades da região do Kurdistão. De noite, vemos os faróis das motorizadas deles. Vê-se que eles circulam entre as aldeias. Dizem que os combatentes do Daesh estão mais ativos durante as condições meteorológicas adversas, quando podem evitar ser vistos pelos aviões da coligação. Os da coligação atingem os elementos do Daesh no Monte Karachok todos os dias. Naturalmente que eles estão presentes na montanha. Agora vamos até Cara, uma pequena vila relativamente perto da fronteira com o Líbano. Cara é conhecida em toda a Síria por ter um mosteiro muito antigo, o mosteiro de São Tiago Mutilado, um mosteiro onde vive uma jovem freira portuguesa, a irmã Miri. Hoje, a irmã Miri vai falar-nos da Semana da Unidade dos Cristãos, que se assinalou também ali de 18 a 25 de janeiro. Nós aqui na comunidade começámos a pensar o que é que vamos fazer e então tivemos assim algumas ideias além da oração, claro, de tentar aproximar-nos destes padres que temos vindo a conhecer, o padre greco-ortodoxo de Deratiye, o padre siríaco-ortodoxo de Saddad, e assim marcar esta semana como uma aproximação desta urgente necessidade que é a unidade dos cristãos, porque a força dos cristãos, a força de Cristo no mundo, está muito fragilizada por causa das divisões dos cristãos, por coisas que hoje se veem como coisas de pouca importância e que é urgentíssima a unidade. Especialmente aqui no Médio Oriente a coisa é muito significativa e sente-se bastante, porque isso leva à inimizade entre as várias comunidades e é sobretudo um muito mau testemunho para com os muçulmanos, a maioria é muçulmana. Depois da crónica da irmã Miri, vamos até ao Vaticano para lermos algumas das mensagens que o Santo Padre nos enviou esta semana através da internet. São os tweets do Papa Francisco. Depois dos tweets do Papa Francisco, vamos à outra mensagem que ele nos enviou este mês. Na intenção da oração para fevereiro, o Santo Padre pede-nos para rezarmos pelas vítimas do tráfico de pessoas, alertando que a escravidão é, infelizmente, algo de bem real e bem cruel nos dias de hoje. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes.
Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. O nosso programa chegou praticamente ao fim. Tempo apenas para uma nota de agenda e para darmos conta aos nossos telespectadores de qual é o desafio do mês para os que querem ajudar concretamente a Fundação AIS. Para já, a nota de agenda. Na próxima quinta-feira, dia 21 de fevereiro, vamos ter a apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo em Leiria. Já hoje falámos aqui deste relatório. Atenção, portanto, Leiria e Fátima. Uma apresentação que vai contar, Catarina, com a presença do Cardeal António Marto. Precisamente, Paulo, e fica desde já aqui o convite a todos os nossos telespectadores para estarem presentes connosco neste dia tão importante que vamos falar sobre liberdade religiosa, que é uma das mais importantes liberdades que está inscrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É quinta-feira e a que horas? Bom, Paulo, vamos ter várias iniciativas. Para começar, vamos ter o terço às 18h30, seguido de missa pelas 17 horas. Portanto, ambos os momentos serão na Sé e esta sessão será presidida pelo Padre Jorge Guarda, o Vigário-Geral da Diocese. Depois teremos então a apresentação do relatório sobre liberdade religiosa no mundo, que será na aula magna do Seminário de Leiria, pelas 21 horas, e vamos contar, como já disse aqui, com a presença do Sr. Cardeal António Marto, que fará também uma conferência sobre este tema da liberdade religiosa. Além disso, Paulo, iremos também ter o testemunho do padre Diamantino Antunes, um missionário da Consolata em Moçambique. Muito bem, Moçambique, um país de que já falámos hoje aqui no nosso programa, a propósito de mais um ataque contra aldeias na província de Cabo Delgado. Põe então na sua agenda, dia 21, Sé de Leiria e aula magna do Seminário de Leiria vão estar no centro das atividades da Fundação AIS. O nosso programa está mesmo na reta final, então tempo apenas, como anunciei há pouco, para darmos conta aos nossos telespectadores do desafio do mês para os que querem ajudar de uma forma concreta a Fundação AIS. E o desafio do mês, que está sempre ligado a um dos projetos apadrinhados pela Fundação AIS, desta vez vai nos levar até ao Mali para a necessidade urgente de se colocar um telhado numa igreja. É mesmo urgente este telhado, Catarina? É mesmo muito urgente, Paulo. E, de facto, o Mali é um país da África Ocidental, com uma população esmagadoramente muçulmana e que tem sido alvo também de ataques por parte de radicais islâmicos. De tal maneira, Paulo, que hoje em dia, na zona norte, é praticamente impossível a presença da igreja, mas no sul a situação é um pouco melhor. E é, de facto, no sul que nos pedem ajuda. Portanto, é na Diocese de San, situada na paróquia de Yasso. Portanto, é uma paróquia dedicada a Santa Teresa de Lisieux. Tem cerca de 5.000 fiéis e agrupa cerca de 40 aldeias. Portanto, esta comunidade tem uma pequena capela provisória e que, quando chove, é impossível estarem dentro desta pequena capela. E por isso os cristãos decidiram lançar as mãos a esta obra e construir uma igreja. E, portanto, que possa corresponder também às necessidades da comunidade local. Portanto, as paredes já foram erguidas, Paulo, mas neste momento pediram-nos ajuda para construir o telhado. Muito bem. Vamos então a isso. Podemos, de alguma maneira, avançar com um valor para cada pessoa, cada comunidade, saber como ajudar e o que é que isso significa em termos práticos? Sim, Paulo, claro que sim. Portanto, o teto é constituído por placas, portanto, umas chapas metálicas, podemos dizer desta forma, e ao todo serão necessárias 648 placas. Portanto, cada placa custa cerca de 18 euros, Paulo. Portanto, cada placa corresponde a mais do que uma telha, claro. E, portanto, fica aqui este desafio, este convite aos nossos telespectadores para nos ajudarem, caso achem que podem ajudar, de facto, esta comunidade no Mali. Portanto, são necessárias 650 placas, portanto, para este telhado na igreja de Santa Teresa de Lisieux, no Mali. Cada placa custa 18 euros, portanto, o desafio está lançado. Quem nos quiser ajudar poderá contactar-nos pelos nossos telefones para darmos mais informações e receber a vossa ajuda para podermos fazer chegar esta ajuda ao Mali. Muito bem, muito obrigado. E assim, com este desafio para ajudarmos a comunidade cristã no Mali a ter uma igreja, a ter o telhado para a sua igreja, eu despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que pediu e que levou até si este programa. Até à próxima semana, até à próxima Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.